Fortecast, um podcast da Faculdade Forte, feito para o desenvolvimento das suas competências profissionais em gerenciamento de projetos. E como vocês já sabem, sempre temos um convidado ilustre. Hoje o nosso convidado é o Hugo Lourenço, consultor ágil pela Objective Group, com mais de 10 certificações profissionais em gestão de projetos, em agilidade, e dentre estas, a PMI RMP, Risk Management Professional, que inclusive é o tema que nós vamos falar hoje, um pouco de risco. Seja muito bem-vindo, Hugo. Olá, Kleber. Muito obrigado pela oportunidade, por estar aqui nesse quadro e espero que seja uma grande oportunidade também de ajudar as pessoas e de ajudar a disseminar o gerenciamento de riscos. Opa, eu estou convicto que vai ser com certeza e já agradeço a tua disponibilidade de estar aqui nesse bate-papo com a gente, de trazer um conteúdo bacana, prático, do mundo real, para as pessoas que querem se desenvolver em gestão de projetos. E hoje aqui o nosso tema é riscos, para a gente dar uma brilhantada legal na coisa aqui. Vamos lá, Hugo, como a gente já falou, hoje a gente vai falar um pouco de riscos dentro do portfólio que você conhece de várias coisas, e você tem bastante bagagem e competência para falar disso aí. Mas, só para a gente contextualizar e deixar muito claro para o nosso público, de forma simples e prática, o que são riscos e o que é gerenciamento de riscos? Cleber, essa pergunta parece simples, mas não é. nem tudo é tão simples quanto a gente gostaria que fosse, né? Há muita confusão sobre isso e dá para falar muito, mas assim, sendo bem direto, assim, bem resumindo, a primeira coisa é que risco não é um fato, né? Então, fato é algo que já aconteceu, né? Praticamente já aconteceu, ou que a gente considera que é certo essa ocorrência, né? Então, o risco é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito positivo ou negativo em uma ou mais atividades, objetivos e cenários específicos. Ou seja, risco está no mundo das ideias. Risco ainda não aconteceu. É isso é uma probabilidade de algo acontecer. Show. Né? E ele pode ter um efeito positivo ou negativo. Então, é comum também as pessoas pensarem em risco só como coisas ruins. Mas não, tem risco bons também, né? Por exemplo, qual o risco da gente ganhar na Mega Sena no próximo sorteio? Pô, é só se a gente jogar, ué. Se a gente jogar, a gente tem um risco positivo de poder ganhar. Exato. Se a gente não jogar, não tem nem esse risco, mas se jogar, você tem essa chance, com certeza. Exatamente. Então, é importante isso, né? Então, o risco, além de ser uma condição ou evento incerto que pode ocorrer, né, ele tem esse viés positivo, que são as oportunidades, e tem o viés, né, negativo, que são as ameaças. Então, de uma forma bem simples, rápida, falando sobre essa visão de riscos. Show. E o gerenciamento de riscos, né, continuando na outra questão, ele aborda, né, o planejamento, né, de como você vai fazer esse gerenciamento de riscos. Tá? Então, são práticas que vai abordar uma questão de planejamento, de como fazer o gerenciamento de riscos, como você vai identificar os riscos, analisar os riscos, planejar as respostas a esses riscos, como você implementa as respostas, né, e, é claro, de uma forma proativa, né, pragmática, empírica, etc., fazer o monitoramento e controle contínuo desses riscos. E lembrando o seguinte, né, que o gerenciamento de risco é um aspecto essencial de todas as organizações, contextos que a gente atua. Inclusive, a gente pode trabalhar isso na vida pessoal também. Né, e o gerenciamento de risco, então, ele agrega, né, em moldar a tomada de decisão em processos que a gente atua na organização. Então, a gestão de risco é um grande fator de apoio para a gente tomar as nossas decisões e projetar visões futuras. Né? Concordo. O gerenciamento de risco é um apoio tremendo à tomada de decisão, não tenha dúvida. Seja em projetos ou seja na organização em caráter empresarial, em caráter maior, né? Com certeza. Agora, Hugo, para a gente até ajudar aqui os nossos ouvintes, para o senso comum, tudo isso do risco, a gestão de risco, parece algo muito denso e complicado. E como você mesmo falou na resposta da primeira questão, é algo amplo. Isso eu concordo. Mas é assim mesmo?
Será que é tão complicado assim? Será que talvez as organizações ou as pessoas estão com uma visão muito já reticente com relação ao risco e não querem nem sequer fazer o risco de algum nível ou de alguma conduta ou com alguma prática que vise de alguma forma ajudá-la? Será que as pessoas não mais complicam do que facilitam essa questão da gestão de risco? Numa visão particular, né, eu acredito nisso aí, né? E pela toda a experiência, né, de várias empresas que eu passei, vários cenários, contextos, é, assim, o interessante é o seguinte, assim, hoje as práticas de gerenciamento de riscos, como eu comentei antes, né, que é você pensar em planejar, identificar, planejar as respostas. Então, ou seja, a gente já tem as práticas. Então, vamos pegar o PMI, né, com a certificação do PMI RMP, né, Risk Management Professional. Então, você já existe ali, você já tem ali as boas práticas para te apoiar, para te ajudar. Então, é basicamente seguir essas boas práticas. Então, por isso, eu considero que não é complicado, né, porque essas práticas a gente consegue atuar, praticá-las em qualquer contexto. Isso é muito O bom. lance, o lance aí é aquele negócio, né? É o como fazer isso. E aí depende da pessoa, de cultura. Então, assim, uma coisa é fato. O gerenciamento de risco, ele é trabalhoso. Ele não é complicado. Eu considero ele trabalhoso. Por quê? Ah, legal. Dá Porque existe... trabalho, mas não é complicado. Tem que ter Exatamente. conduta e prática, né? Certo. Exatamente. Então, assim, então eu vejo que são, assim, as pessoas que complicam demais, né? Deixa eu dar um grande exemplo, né, de um contexto que eu vivenciei, onde é, nesse contexto a área de qualidade da empresa era a área responsável em gerir, né, em definir os processos de gerenciamento de projetos da empresa. A área de Qual foi uma qualidade. implicação dessa? A área de qualidade. Então, qual foi a minha implicação disso? Meu, era uma área de gerenciamento de projetos totalmente burocrático, né, cheio de passos obrigatórios, né, estava muito aderente a questões de ISO. Então, assim, o gerenciamento de risco ali era muito pesado nesse sentido, né, era denso nesse sentido. Então, é isso que eu costumo falar, né? Então, assim, independente da prática que a gente está trabalhando, a pessoa ou as pessoas que implementam, que criam uma metodologia, né, um exemplo. Então, assim, se ela não tomar alguns certos cuidados, se ela não conhecer um leque de opções, se ela não tiver um determinado mindset, ela vai fazer algo mais burocrático, vai fazer algo mais leve. Então, por isso que é interessante, né? Quem está diretamente trabalhando com isso, né, ter as competências e os conhecimentos adequados para moldar conforme esse contexto, né? Então, um exemplo, né? Repetindo, as práticas para gerenciamento de risco, a gente pode usar, né, o exemplo, as práticas da certificação PMI RMP, e a gente pode aplicar ela, inclusive numa vibe mais adaptativa, numa vibe mais preditiva, e ela é aderente a tudo isso, e é mais uma questão de filosofia, né, mindset, cultura do contexto e das pessoas, na minha visão. Acho que você falou um negócio muito legal, né? É exatamente isso. As pessoas acabam complicando às vezes um pouco desnecessariamente e acha que tudo, que a própria gestão de risco, ok, tem, a gente já vai falar disso, tem essas abordagens e práticas, mas ela acaba esquecendo essa questão que você falou que é importante, do contexto, né? Às vezes a gente está numa empresa que nós estamos com 20, 30 pessoas e estamos querendo implementar uma forma de gerenciamento de risco com uma empresa de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, né? Que precisa de outros níveis de governança, né? E eu acho que tem muito disso aí. Eu acho que isso faz todo sentido e respondeu muito bem a nossa questão aqui, né? Ou seja, risco não é complicado, mas é trabalhoso, né? Temos que seguir certas práticas e para fazer. E dentro dessa parte das práticas e métodos, que é muito interessante para a gente aqui, você até já contou um pouco de um roteiro para a gente, né? Temos que planejar, temos que identificar, temos que analisar e criar respostas para os riscos e implementá-las de forma adequada. Mas, além da RMP, que mais você acha que tem de interessante que é a do PMI? Que outras práticas e métodos você acha que são eficazes para a gestão de riscos em projetos de forma profissional?
Essa pergunta é muito interessante também e eu gosto de falar muita coisa sobre. Bom, começar o seguinte, né? Eu vejo assim que é muito mais soft skill do que hard skill. Então, Boa. Eu também tenho essa visão. então é aquele negócio, né? E não só de risco, né? É como várias coisas, né? Mas principalmente gerenciamento de risco, precisa de soft skill. Então, assim, primeira coisa é proatividade, é levantar da cadeira e agir. Por isso a questão que comentei que gerenciamento de risco é mais trabalhoso, porque realmente exige ações, mais ações das pessoas, exige uma comunicação muito alta, muito forte, um compartilhamento de informações. A pessoa precisa querer fazer o gerenciamento de risco, gostar de fazer, gostar de correr atrás das coisas, gostar de saber como é que estão, né? Ser pragmático, ter relacionamentos com as pessoas, porque que negócio, né? Gerenciamento de risco não é imputar a informação, o risco lá no Excel ou no software de risco e vai para casa. Não, isso, o software está ali para nos ajudar, para nos apoiar, para ajudar numa eficiência. Mas a eficácia vem dos relacionamentos, vem da gente influenciar pessoas, né? Vem da Boa. gente atuar com as pessoas. Às vezes a pessoa não quer tomar uma ação de risco, a gente influenciar ela para que mostrar para ela a importância que isso tem, né? Ou apresentar o contexto para porque às vezes ela não está ligada no risco porque ela está fora do contexto. Então a gente botar ela no contexto, a gente usar questões de empatia com a pessoa e a pessoa para o contexto também, né? Então fazer essa gestão de stakeholders e principalmente uma coisa que eu vejo muito, né, é não depender de templates e processo ou ferramenta para isso. Olha, isso é fantástico, porque as pessoas, acho que não a grande maioria, mas às vezes até por desconhecimento mesmo, as pessoas buscam e pedem e procuram os templates até como um apoio para tentar, de uma certa forma, não esconder, mas compensar o que elas ainda não entenderam sobre a gestão de riscos, né? Mas eu concordo plenamente. Eu acho que riscos realmente é muito mais soft skills, é muito menos template e é muito mais conduta e forma de trabalhar para gerenciar os riscos nas organizações e nos projetos. Né? Isso aí. E o gerenciamento de risco também, ele está muito ligado a um Kaizen, a uma melhoria contínua. Então, se a gente juntar esses mundos e fizer bem, a gente consegue ter ótimos resultados. E aí vai, né? A gente ter várias necessidades. Assim, o importante é o quê? É a gente trabalhar com a cultura de gerenciamento de riscos. E essa cultura ela pode iniciar desde a autogestão, né? Porque geralmente o pessoal tenta fazer gerenciamento só dentro do exemplo, só dentro de projeto. Quando faz, né? Mas Quando não, faz, é muito boa. o gerenciamento de risco ele tem que ser uma cultura no contexto, dentro do ambiente. Então, assim, se não for cultura, não vai, não rola. E as grandes referências para isso, né? Vou citar aí justamente pela minha especialidade, são os standards do PMI e a própria RMP. Quando eu falo standards, inclui portfólio, inclui guia PMBOK, inclui programas, porque tudo isso tem lá práticas relacionadas para lidar com essa visão de riscos aí. Eu acho até que no escopo do PMI tem um guia muito bacana que é só de riscos, né, lá, né? Que eu me lembro, né? Que é, Ainda que tem, é a né? base para a RMP, é isso Que exatamente. acho que é o Practice Guide for Risks, né? Pelo menos Isso é o que aí. eu me lembro, até era da capa vermelha, assim, você deve ter até mudado. Mas era realmente um guia sensacional sobre riscos. Uma outra dúvida aqui, que agora pode até esclarecer os mais especialistas em gestão já de projetos. Afinal de contas, Hugo, existe diferença ou distinção entre a gente gerenciar riscos entre modelos que são mais preditivos, ou seja, esses modelos a gente conhece melhor as coisas, temos menores variações, conhecemos melhor o escopo, em detrimento a projetos mais ou modelos híbridos ou adaptativos ou ágeis? Tem muita diferença? A minha crença e práticas, experiência, né? Eu consigo atuar com gestão de risco em qualquer contexto, né? Inclusive, independente se o projeto é ágil, híbrido, etc. Porque, né, como comentei, se a gente considera uma prática, né, citando de exemplo novamente a PMI RNP, ali tem as práticas ali. E essas práticas a gente consegue atuar em qualquer contexto. O que muda, aí sim eu acho que depende do contexto, da cultura, aí a gente volta às questões anteriores, né, da competência também da pessoa, do profissional,
exemplo, se eu estou num ambiente ágil, qual uma forma que eu posso lidar com o risco diferente de uma maneira antiga? Como é que é uma maneira antiga que a gente fala, né? É aquele negócio, o gerente de projeto senta na frente do computador ali, abre uma planilha e sai tuchando o risco lá dentro, né? Um exemplo. Sai listando coisa que deu na cabeça dele, tá certo. Ou alguém faz isso, ou seja, ou algum especialista faz isso, né? Numa maneira, vamos dizer assim, já considera antiga. Agora, assim, a visão moderna, principalmente nesse contexto ágil, adaptativo, etc., é o que? A gente trabalha de forma coletiva, colaborativa. Então vai fazer uma identificação de risco, a gente usa os mesmos processos, olha só que interessante, a gente usa os mesmos processos que a gente tem no standard de risco, né, um exemplo, mas o que muda? Muda a vibe, muda a filosofia. Então, ao invés de eu fazer isso sozinho, isolado, como especialista, vamos chamar a galera, vamos chamar o time, vamos chamar os stakeholders. Faz todo mundo participar, né? Faz todo De mundo forma entrar na coletiva, vibe. colaborativa, como se fosse um workshop de design thinking, por exemplo. Então, essa é a grande mudança. Né? É o como fazer, a gente aplica a prática. Então, ao invés de eu abrir uma planilha e sair colocando informações na célula, vamos fazer um canvas na parede, chamar todo mundo, vamos lá colocar post-it também, né, discutir. Então, aí são várias e várias técnicas para isso. Então, essa é uma grande coisa que eu compartilho aí com as pessoas, né, que as práticas podem ser as mesmas, né? O que muda é a filosofia, é o como aplicar, é abrir a cabeça mesmo nesse sentido aí. E até para ficar uma referência disso, né? Fica até para compartilhar depois, eu deixo o link aí de um framework ágil para gerenciamento de riscos, né, que eu concebi e estou divulgando, compartilhando Opa, com que as legal, hein? pessoas Aqui, ó. no mercado, que é justamente para ajudar. Muito legal. Com certeza a gente E vai também colocar tem uma sim. visão. E isso é legal, que a ideia é fazer o gerenciamento de risco numa vibe ágil, independente do contexto. Então, você pode ter um contexto preditivo, você pode ter o contexto híbrido, você pode ter o contexto ágil, você consegue plugar nesse framework e, de uma maneira ágil, lidar com essa gestão de risco. Legal. É uma maneira que vem atuando para compartilhar essa visão, principalmente no mundo ágil. Legal. Como é que é o nome do framework? Framework ágil para gerenciamento de riscos. Framework ágil para gerenciamento de riscos. Com certeza. Isso. Vamos compartilhar aqui no link do nosso podcast, vai estar isso aí. Com certeza vai ajudar muita gente aqui que está querendo aplicar a gestão de risco de uma forma mais ágil, de uma forma mais moderna, né, com uma vibe diferente, com uma vibe mais interessante. Show de bola. Legal. E logo, só para dar mais uma informação fresca aí, tá saindo também o Risk Management Flow. Olha, Risk Management Flow, é isso aí, é bacana. É isso aí, numa vibe Kanban, uma vibe Lean, Flow. Não, uma vibe Lean Flow, é isso aí, é a evolução, né? A evolução das coisas para a gente conseguir fazer o que a gente precisa fazer de uma forma mais simples, prática, moderna, mais adaptativa aos contextos, né? Exatamente, isso. E só frisando, as práticas são as mesmas, só estou mudando o quê? O mindset de O como aplicar, mindset entendeu? de como aplicar. E como é Isso importante aí. essa questão do mindset, como a gente falou bem aqui, o mindset voltado a essa questão da gestão de risco e voltado à colaboração, as pessoas fazerem as coisas juntas e não mais isoladas, né? Isso vem totalmente de encontro ao que as organizações estão buscando. E para contribuir com uma última questão aqui, Hugo, para os nossos ouvintes, por onde você, imagina que aqui temos escutando um jovem profissional aprendendo sobre gestão de projetos, ou caiu de paraquedas dentro de um projeto e está querendo aprender a aplicar um pouquinho mais de forma prática no dia a dia dele riscos. Se você pudesse dar um conselho para ele, um caminho, o que você indicaria para ele agora? Eu gosto de compartilhar a mesma ideia, né, que a gente fala do Kanban, né, que é comece do jeito que você está, com o que você tem, né? Então é a mesma coisa que o gerenciamento de risco, comece o que você está, o que você tem, no seguinte sentido, né? Identificar quais são os riscos e já começar a tratar, né, ações para eliminar, mitigar a probabilidade, os impactos. E em paralelo,
aí sim, estudar, né, questões básicas, como as definições, como a própria definição de risco que a gente começou, que nós começamos a falar aqui, né? Então, questões básicas sobre riscos. O próprio standard, né, do PMI de risco, ele já dá uma grande visão, o guia PMBOK também já dá uma grande Ótimo, muito visão. bom. É claro, estou falando muito do PMI aqui, porque é a minha grande referência e gosto muito. Mas tem outras, tem a própria ISO 31000, que é a base de tudo, o próprio PMI se baseia muito na ISO 31000, tem outras entidades que trabalham com gestão de risco, então, basta conhecer e praticar. A gestão de risco não tem jeito. A gestão de risco é como um idioma. Você tem que praticar todo dia. Ou Todo seja, dia. não é algo prescritivo, é algo desenvolvido, né? Algo que você vai fazendo e vai desenvolvendo e vai aprendendo e vai crescendo, né? Ao longo do tempo que você vai se Exatamente. desenvolvendo. Tanto é porque o risco não é assim, você identifica o risco, você eliminou ele e acabou. Não. O nosso contexto seja projeto, produto, qualquer coisa, né, atividade, está sofrendo pressões externas, internas, positivas ou negativas. Então, isso ligado ao soft skill de querer fazer, querer correr atrás, né, ser pragmático, empírico. Né, então, o lance é praticar e fazer acontecer as coisas. Né, e fazer tudo que a gente já falou aqui. Tudo que a gente já falou aqui é fazer acontecer. E uma grande dica que, independente de conhecimento, que você já consegue aplicar agora, fácil, é o quadro de riscos, que justamente faz parte, né, de uma das práticas lá do framework ágil para gerenciamento de riscos. Compartilho também depois, deixo o link aí, que é um artiguinho que eu já tenho escrito. Esse quadro de risco, ele mostra como você já pode implementar agora um super quadro que vai te ajudar muito a operacionalizar, a realizar muita coisa sobre gerenciamento de riscos. E deixar isso visual, transparente, e vai dar muito valor no seu dia a dia para já sair aplicando e já ter resultados interessantes. Pô, show de bola, Hugo. Muito legal. Depois sim, nós vamos pegar essas informações com você e vamos colocar, vamos compartilhar para que a turma já comece a usar coisas interessantes aqui. Esse é uma das frentes do nosso podcast, é justamente essa. É a gente trazer especialista como você, que conhece sobre o assunto, e trazer algum conteúdo que as pessoas podem aí levar para frente, podem se desenvolver cada vez mais. Hugo, só tenho a te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade aí, né? Por incrível que pareça, nessa situação, desse novo normal que a gente está, parece que não, mas pelo menos todo mundo aqui está trabalhando muito mais, né? E temos que gerir muito mais riscos constantemente. Né? Então, a gente parar um pouquinho aqui para afiar o machado com outras pessoas é muito bacana, é muito louvável. Só tenho que te agradecer, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. Eu agradeço muito, né? Deixa eu só aproveitar esse finalzinho seu, como lá no começo eu falei sobre riscos também na vida pessoal. Você falou aí, né, desse novo normal. A gente, né, muitos estão fazendo home office e tal. E aquele negócio, eu estou gerenciando o risco o dia inteiro, seja no trabalho ou seja aqui em casa. Exato. Em atender também a minha esposa, atender a minha filha fica triste porque eu não dou atenção para ela, aí às vezes eu tenho que ir lá suprir isso, e aí vai, né? Exatamente. Então a gente tem que estar atento a isso, e isso é gestão de risco, e isso que é legal, a gente já faz isso no dia a dia, faz isso toda hora, mas a gente não se dá conta. Exato. E aí, agradeço mesmo, muito legal pela oportunidade, estou à disposição de todo mundo, todos os ouvintes. É isso aí. Olá, show de bola, muitíssimo obrigado. Queremos agradecer também aqui ao IPMA, nosso apoiador institucional, e agradeço você que esteve aqui com a gente nesse podcast. Curta aí a gente depois, verifique aqui os conteúdos que a gente vai colocar aqui do Hugo e nos encontramos no nosso próximo podcast. Um grande abraço.